A gente vai agora para o São Paulo, também com atualização envolvendo o São Paulo, a triste contusão também do Lucas, e é mais uma contusão então, né, em atacantes do São Paulo, além dos 3 centroavantes, agora o Lucas também com uma questão no joelho, Edu. É isso, Bruno. Tudo bem com você? Grande abraço. Bom dia Mari, bom dia Jailson e Fã de Esportes. Na verdade, é tudo uma sequência daquela lesão inicial no joelho no dia 10 de março, na semifinal do Paulista, no Allianz Parque contra o Palmeiras. Então, depois de jogar 2 partidas pela metade, até menos em maio, e 4 jogos seguidos, 2 deles recentes, que ele conseguiu atuar um tempo todo, o Lucas Moura, de repente, ficou fora da relação do jogo contra o Galo e causou uma surpresa. A informação inicial do São Paulo foi que ele ia continuar seguindo um cronograma de recuperação. Só que o desconforto não passa. E aí, os médicos que cuidam do Lucas, que são os do São Paulo, mais o Dr. Moisés Cohen, que é especialista em joelho, é um consultor e médico do São Paulo para esse tipo de assunto, resolveram com o Lucas realizar um procedimento cirúrgico. Vou tentar resumir aqui numa linguagem muito informal. É uma artroscopia no joelho que está lesionado. Ela acontece amanhã. Como tem uma preparação, jejum, ele vai internar hoje, no final da tarde, fica no hospital, realiza pela manhã e sai no mesmo dia. No que consiste essa artroscopia? É procurar, através de uma incisão com uma câmera, se há algum problema de fibrose, e a fibrose atrapalha mesmo a recuperação, né? E isso pode estar causando esse desconforto, ou se há algum problema na cicatrização que não está funcionando da maneira convencional. Por enquanto, a previsão, Bruno, antes da realização do procedimento, é que ele tinha uma previsão de retornar contra a LDU no dia 18 em Quito. Essa previsão cai, porque assim que faz a artroscopia, o joelho fica inchado por 3 ou 4 dias, o que impede que ele dê continuidade ao tratamento completo aqui no CT. Então a previsão passou a ser o jogo da volta da LDU. Porém, se for encontrado alguma coisa diferente nesse procedimento, é claro que o Lucas vai partir para um novo tratamento. Não é uma cirurgia, uma reconstrução de cápsula, nada. É uma observação do que está acontecendo nesse joelho que não recupera do Lucas Moura. Bem, ele já estava fora do jogo contra o Cruzeiro. Cruzeiro neste sábado em Belo Horizonte. O Oscar, que começou a dar voltas ao redor dos gramados ontem, tem mais 2 semanas de recuperação para fazer um novo exame nas vértebras e entender como está também a sua recuperação. Além dos 2, Caleri, Luiz Gustavo, Alisson, Marcos Antônio, André Silva, enfim, é uma relação de desfalques por contusão enormes, além do Enzo Dias, que está suspenso. O Wendel volta, pode brigar por essa posição do Enzo ou o Patrick Lanza. E em relação a contratações, o São Paulo está saindo do Marcelo Rian, não houve acordo com o Tóquio, nem com o time dele, o Sagan Tosu, ele está emprestado ao Tóquio. São Paulo já está procurando um outro nome para substituir o André Silva até o final da temporada, Bruno. Pois é, vem aí Libertadores, é importante que o São Paulo tenha um reforço aí pro ataque. Obrigado, viu, Edu? É o São Paulo que encara o Cruzeiro no Mineirão. Cruzeiro, vamos ouvir Arnaldo Ribeiro. Uma das sensações da temporada, sem dúvida. Com palavra, Arnaldo Ribeiro. Últimos 5 jogos também, Trajano. Então, bem de estatísticas dessa vez. Mas que coisa chata que é isso. André... 3 vitórias do São Paulo, 1 do Cruzeiro e 1 empate. Então, aí os últimos resultados entre São Paulo e Cruzeiro. O que o Arnaldo prevê para este jogo? Eu estou muito curioso. O Arnaldo, se eu conheço o Arnaldo, ele está prevendo que pelo menos tenha 11 caras para entrar em campo. E marca o turno da redenção, entre aspas, do Jardim, né? Porque foi contra o São Paulo que ele começou esse esquema sem o Dudu e sem o Gabigol. Então agora completou o turno. Morumbi, um jogo que jogou bem. Bom, o que se espera é que o São Paulo tenha 11 caras para botar em campo, né, Arnaldo? Isso. O Danilo lembrou, um turno jogando com a mesma escalação. No caso do Cruzeiro, fora uma lesão a outra, uma suspensão, mas exatamente um turno com o mesmo time, o mesmo sistema. Foi no jogo do Morumbi, no empate de 1-1. Eu prevejo um bom jogo. São dois times que estão jogando bem no Brasileiro, não só em termos de pontuação, mas estão jogando bom futebol. Uhum. No caso do São Paulo é isso, né, Tironi? É um calvário a questão das lesões. Essa última do André Silva chega a ser incrível, né? Porque quando acaba o jogo contra o Atlético Mineiro, pouco se falava da lesão dele, se falava muito da do Marcos Antônio. O Juca lembrou que seria convocado para a seleção, em tese. E a lesão do André é complicadíssima, gravíssima. Pode tirá-lo do campo por 1 ano. E o André vinha sendo artilheiro do time no Brasileiro e na Libertadores. Tristeza. Depois que ele emplacou na vaga do Caleri.
E aí, né, o São Paulo ainda não conta com o Oscar, pouco contou com o Oscar, e ontem veio a notícia que parecia inevitável, né, da cirurgia que o Lucas fará nesse sábado, a artroscopia, a artroscopia, né, que em princípio é um procedimento simples no joelho, mas a artroscopia do Lucas é para verificar o que está provocando as dores insistentes no joelho, que ele não consegue jogar com desenvoltura. Então a artroscopia do Lucas pode até apontar um problema mais grave, e que ele tenha que, durante a artroscopia, fazer uma intervenção maior. Então, assim, na prática, o São Paulo, que já não contava com o Calleri esse ano, não contava com o Luiz Gustavo, com embolia pulmonar, dificilmente vai contar com o Lucas, não conta também com o André. Isso tudo é do meio campo para frente. O Crespo está refazendo o time a cada rodada praticamente. E fora os problemas todos externos que o São Paulo tem, né? A disputa política, a situação da venda da base ou parceria da base, um monte de coisa complicada em que o Casares na parte final da gestão dele está se envolvendo, nebulosas. Aliás, o Marinax deu entrevista ontem à TNT. Como fazem bom trabalho, né? Posso elogiar, às vezes a gente faz algumas ponderações. Eu acho que o grande mérito dos parceiros da TNT na cobertura de Champions League, e ontem era o sorteio da Champions League, é conseguir emplacar umas perguntas que só interessam aos brasileiros para as figuras mais inusitadas do esporte mundial. E aí o Beckler, que é um ótimo repórter lá, que mora na Espanha, foi entrevistar o Marinax, que é o milionário grego lá, que tem os times todos, Nottingham Forest, Olympiacos e tudo mais, e emplacou a pergunta: é verdade que você está fechando uma parceria com o São Paulo e tal? E ele falou: é verdade, com a base do São Paulo, coisa que o Casares não consegue esclarecer muito. O grego mandou lá pro Beckler. Não posso entrar em muito detalhe, mas estou interessado na base do São Paulo e tudo mais. São Paulo é o Academy. Então vem coisa por aí, Tironi. Vem coisa por aí. Não é simples o São Paulo atual, mas no campo eu acho que o São Paulo está sendo digno. Muito mérito do seu treinador e de seus jogadores remanescentes, os 11 que entram em campo de alguma forma. O São Paulo no campo fez um agosto, que ainda está por acabar contra o Cruzeiro, muito acima da expectativa. Foi eliminado pelo Atlético Paranaense num jogo, posso dizer, minimamente polêmico. Foi o tropeço de agosto, mas no Brasileirão faz uma campanha em agosto, desde a volta do campeonato, similar à do Flamengo e à do Palmeiras, e se classificou na Libertadores, tá? Quais são os brasileiros classificados na Libertadores aí, Tironi? Eram 8. Quais são? 3. Flamengo, São Paulo e Corinthians. Flamengo, São Paulo e Palmeiras. Corinthians não. O Corinthians não tá? Então, não, Corinthians. Né? O Corinthians abriu mão, né? Né? O Corinthians abriu mão Dos em nome da Copa 8 do que Brasil. entraram... Dos 8 que entraram, não tem hoje os dois principais, né? Flamengo e Palmeiras, por demérito deles, méritos do Corinthians e do Atlético Mineiro. Mas Eu gosto que você é justo. na Libertadores, que é o torneio mais importante da América do Sul, Não. dos 5 que rodaram, Isso. vários têm investimento maior que o São Paulo nesse ano. Há Então o São controvérsias. Paulo, em agosto, foi muito bem. Há controvérsia sobre a Libertadores ser o torneio mais importante da América do Sul. Há controvérsia. Não, eu prefiro o Campeonato Brasileiro. Ah, tá. Tudo bem. O que você ia falar, Trajano? Não, o que eu queria falar, ele falou de joelho, né? Que apareceu o Lucas vai fazer não sei o que, então como é que o alto rendimento, o jogador sofre muito depois que para, né? Eu vi o Zico, nosso querido Zico, colocou no blog dele, não sei o que lá no Twitter, ele foi a Minas encontrar o Dr. Lasmar, que é filho de quem tratou dele. Sim. Que era o técnico, o médico da Feira. Como era? Isso. O médico da Feira. O pai do Lasmar, quem era? Rodrigo Lasmar. O Rodrigo é o atual. Isso, é o atual. O pai. Ah, meu Deus do céu, Eu qual é esqueci o o nome. primeiro nome dele? Bom, veja você, o Grande Zico. figura. Neylor Lasmar, isso. O Zico, se eu não me posso estar enganado, dizendo que fez lá
trabalho do joelho com o Rodolfo Nasmar, encontraram um ossinho e tal, fora do lugar, ele estava andando com dificuldade, que é a 5ª ou 6ª mexida no joelho. Ué, e o Casão? E o Casão? Não, mas o Zico foi um jogador que sofreu demais com esse joelho. Aquele Márcio, né? Aquele Márcio. Com aquela contusão do Márcio, aquele pancada no Márcio Nunes. Que devia estar preso até hoje. Dá impressão. A gente esquece às vezes. Sim. E você tem dificuldade até para andar. Sim. Zé, você tem que fazer cirurgia, acompanhamento. O Casão, eu fiquei impressionado com o Casão no Catar. A gente não podia quase tomar o metrô, que era um metrô extraordinário, né? Muito bom. Excelente metrô, mas que tinha que andar uns 400 metros, 500 metros, escada rolante, esteira. Tinha até camurça no metrô. Você sentava na camurça. Era um metrô maravilhoso. Você lambia o chão de tão limpo que era o metrô. Tinha que andar de Uber com o Casão, porque o joelho dele... Mas agora tá bem. Fez uma cirurgia, não fez, tá voando. Fez prótese, tem tudo. Ô, Mauro, ainda sobre o São Paulo, eu vi você escrevendo em alguma rede social sobre isso, sobre o que o São Paulo quer. Ele quer pagar a dívida, mas agora está sonhando aí, que sei lá, com o Marcos Leonardo, que poderia ser. É meio que um pé em cada canoa nessa sua tentativa de reestruturação, de economizar dinheiro. Pré-eleitoral, né, Mauro? Pois é. Em época de eleição, cometem-se. O que deseja o São Paulo? É a pergunta, né? Eu entendo o seguinte: se um clube de futebol ele quer se revigorar, ele quer se reestruturar, ele tem que ter a convicção de que ele não vai conseguir competir em todas as frentes da maneira que gostaria. Então, quando o São Paulo, com a dívida de quase 1 bi, FDIC, essas coisas todas aí, tem a infelicidade de sofrer, de enfrentar lesões de 3 atacantes, e aí fala-se contratar mais um, ele tá no modo Corinthians. Ah, mas eu não posso jogar ali. Pode sim, jogar com quem você tiver. Ah, mas eu quero brigar pelo título. Você quer brigar pelo título, você quer contratar jogadores e quer se recuperar financeiramente? Amigo, está arriscado a contratar o jogador, não ganhar o título e ficar cada vez mais distante dos outros. É o que eu penso. É o que eu penso. Porque essa recuperação que o São Paulo se propõe a fazer, ela tem óbvios efeitos colaterais. Esse é um deles. Então, se não tiver paciência para trabalhar e viver com aquilo que é possível, o teu TAP é o dinheiro, não sei quem, não basta. Concordo, não é o ideal. E tem todo o direito de querer contratar. Mas, obviamente, vai continuar sem conseguir eliminar o seu maior problema, que é o problema financeiro, com uma dívida grande de curto prazo, que compromete as receitas, que faz com que uma sangria interminável de juros a serem pagos, juros bancários, continue. Aí não tem FDIC que dê jeito. E até nessa postagem eu lembrei que em 2015, o pessoal sempre lembra do Flamengo. Em 2013, o Flamengo ganhou a Copa do Brasil. Os jogadores importantes, emprestados, foram embora. O Elias foi embora. Foi embora o Carlos Eduardo, que não jogou tanto assim, mas era titular do Flamengo. Foi embora o Marcelo Moreno, que acabou sendo reserva do Hernani, mas seria útil na temporada seguinte, porque teria que comprar os jogadores, não havia dinheiro. Não havia dinheiro, então abriu mão. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender que para fazer esse esforço, é esforço mesmo, irmão. Que nem fazer dieta, é difícil pra caramba. Você vai ver aquele pudim gostoso, aquela comida, você não vai poder comer. Tá fazendo dieta, tem que perder 500 quilos. Você pode ter que perder 500 quilos. Então, acho assim curioso quando isso é falado e se ignora que o clube se propõe a se recuperar. Não vai funcionar. Pode até ganhar a Libertadores? Pode. A chance maior de não ganhar. Porque mesmo contratando o centroavante, ele terá um time inferior a outros adversários. Mas pode até ganhar, mata-mata, tudo é possível. Mas eu acho que é um tanto quanto incompatível você fazer investimentos à medida que vai machucando o jogador sem parar, porque você tem que disputar, e querer se recuperar financeiramente com uma dívida de quase 1 bilhão, que impede que o São Paulo contrate. É a realidade. Eu acho que se a gente fala muito do Corinthians, acho que tem que falar do São Paulo também. E é fato, isso é fato. É fato. Mas se quer disputar a Libertadores, que é o título mais importante do continente, do internacional. Concordo com o Juca. Para mim, o brasileiro é tão importante quanto a Libertadores. Mas o título internacional é a Libertadores, obviamente. É o desejo da torcida e tudo. Tem que definir o que quer da vida. Então pode contratar, mas é aquilo que eu te falei. Já tem o Oscar, que custa quanto por mês? Custa caro. Né? Tem o Lucas. O Caleri já estava, mas são jogadores caros. Eu acho curioso isso, quando se fala com tremenda naturalidade que o São Paulo precisa contratar um centroavante. É igualzinho o discurso do Corinthians. Idêntico. Mesmíssima coisa.
Desse jeito não vai sair do buraco, o palmeirense vai agradecer a vida inteira. E 2 rivais importantes dele aqui em São Paulo estarão sempre atrás do Palmeiras em termos de mercado, de possibilidade de montar boas equipes. Pode até perder circunstancialmente um jogo ou outro, mas no geral vai estar por cima. É a justificativa, né, Mauro, dos economistas de botequim. Não, precisa ter essas estrelas, precisa ter jogadores para os quais paga muito, porque assim ganha títulos, não apenas recebe prêmios, como passa a ser patrocinado, está no mercado. O que a gente tem visto, isto o Corinthians diz há anos, né? E hoje a gente tem visto os resultados. Quais são? Só o aumento da dívida, o aumento da dívida, o aumento da dívida. Esse economista são da Faria Lima, não? O som da Faria Lima. Eu concordo 200% com o que o Mauro falou em relação a isso. Eu também sempre falo pro Corinthians, pro Atlético Mineiro, pro Botafogo, para todos esses times. E o que me chama a atenção nesse caso do São Paulo, e que eu acho que é um absurdo que está acontecendo, é esse provável acordo da base. Ele não é discutido de uma maneira pública a ponto de a torcida não saber exatamente o que vai acontecer. Essa é do grego? Esse é do grego. Pode ser o grego, pode ser um fundo. Agora tem o papo de que o Galápagos pode entrar também. É a entrega do coração, né, Danilo? E assim, primeiro que assim, beleza, vai lá 250 ou 350 milhões de reais para você fazer o acordo. Esse dinheiro você vai usar para melhorar a casa, para pagar a dívida, ou vai querer ir no mercado e contratar? 50 milhões estariam, dessa grana aí, seria para dívidas de curto prazo. Pois aí tem que usar isso. Só que aí o problema é o seguinte, a base, num time estruturado, se o São Paulo tivesse bem estruturado, o Ferreirão, ou não sei o outro lá, o que foi vendido, o Gomes, que foi vendido para o Porto, eles não iam ser vendidos pelo valor que eles foram. Isso. O São Paulo ia ter poder de barganha, ia falar, não quero vender agora. Não, esses 6 milhões aqui não me servem, eu quero 10, eu quero 15, eu quero 20 num time estruturado. Só que num time que está devendo, que precisa ficar correndo atrás do próprio rabo, ele vende de qualquer jeito. E aí, a partir do momento que você negocia essa porcentagem dos jogadores da base, o São Paulo tem a possibilidade de perder das melhores maneiras de fazer dinheiro, como todos os clubes aqui, a maioria dos clubes tem conseguido fazer, mesmo o Santos quebrado consegue vender jogador. Então, assim, esse acordo não ser discutido e já ir para o conselho e eventualmente ser aprovado, ainda mais num conselho que a gente sabe que é dominado pelo Casares, afinal, o Casares conseguiu até mudar o estatuto para ficar mais tempo no São Paulo. Então, assim, é um absurdo esse contrato, esse tipo de acordo deste tamanho, que pode ter uma complicação tão grave para o futuro do São Paulo, ficar simplesmente intramuros, ficar sendo discutido apenas entre as próprias pessoas que apoiam o Casares. É um negócio absurdo. Diego Costa, de 36 anos, parece longe de encerrar sua carreira. O veterano deixou o Grêmio no fim do ano passado e, desde então, tem buscado um novo clube para continuar em atividade, mostrando que ainda possui ambição e vontade de brilhar. Em alto nível nos últimos meses, o centroavante chegou a ser especulado em equipes como Sport, Santos e Vitória. Entretanto, os altos vencimentos de Diego Costa acabaram tornando esses acordos inviáveis. O jogador também chegou a se aproximar de clubes menores na Espanha, como o Real Valladolid. Mas decidiu, de última hora, não assinar contrato, reforçando que está focado em oportunidades que realmente o motivem. Agora, segundo a apuração do jornalista Alexander Vieira, Diego Costa foi oferecido ao São Paulo por meio de seus representantes. O centroavante tem interesse em atuar pelo tricolor, comandado por Hernan Crespo. Ainda neste segundo semestre de 2025, a proposta evidencia que, mesmo aos 36 anos, Diego Costa mantém a ambição de atuar em clubes de tradição e buscar novos desafios. No entanto, ainda segundo o jornalista, há obstáculos para que o acerto seja concretizado. Alguns membros da diretoria do São Paulo resistem à chegada do atacante, preocupados com sua condição física após um período sem atuar em alto nível. Além disso, parte da torcida também se manifestou contrária à contratação, argumentando que Diego Costa talvez não consiga reproduzir o desempenho das temporadas anteriores. É inegável que a carreira de Diego Costa foi marcada por grandes conquistas. O atacante brilhou em clubes como Atlético de Madrid e Chelsea, além de ter disputado uma Copa do Mundo pela Espanha. No Brasil, pelo Grêmio, disputou 26 partidas, marcou 8 gols e distribuiu 5 assistências, totalizando 13 participações diretas em gols, números que mostram que ainda pode contribuir em campo. Agora, resta saber, o São Paulo vai abrir as portas para um jogador experiente, que traz história e qualidade, mas que também representa um risco por conta da idade e do tempo afastado? Torcedores, queremos saber a opinião de vocês.
Boca Ace. Diego Costa no São Paulo? Acredita que ele ainda tem fôlego para jogar em alto nível? Ou acha que o tricolor deveria apostar em jovens promissores para o segundo semestre de 2025? Deixe sua mensagem de paixão pelo clube nos comentários e participe dessa discussão.